A terceira classificação, vamos discutir a volatilidade. Como que nós vamos avaliar isso para os ácidos? Não podemos esquecer que os ácidos eles são compostos moleculares. Quer dizer, então, que a estrutura de um ácido é mantida sempre por interações intermoleculares. Ácidos voláteis devem ser aqueles ácidos em que as interações entre suas moléculas são interações de baixa intensidade. Por isso, eles evaporam com grande facilidade. Aí, como padrão, nós vamos considerar a temperatura 25 graus de uma atmosfera. Então, eu vou considerar que são voláteis os ácidos gasosos, porque se são gases, quer dizer que a 25 graus de uma atmosfera as interações intermoleculares já foram rompidas, então devem ser interações fracas, ou são líquidos, só que líquidos de alta volatilidade. Se a volatilidade é alta, é também indício de que as interações entre as moléculas desse ácido são interações de baixa intensidade. Então, ou são gases ou são líquidos de alta volatilidade, para a gente poder dizer que são voláteis. Aí, como exemplo, nós temos os hidrácidos, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, com exceção do HF. O HF é uma exceção porque o HF é uma molécula de alta polaridade. Como as moléculas do ácido HF são moléculas de alta polaridade, entre as moléculas de HF predominam ligações de hidrogênio, que são interações de alta intensidade. Então, isso é uma exceção porque o HF nós não vamos dizer que ele é volátil. Ele vai ser um ácido fixo ou não volátil, justamente porque suas moléculas de alta polaridade estabelecem interações muito intensas. Além dos hidrácidos, são também voláteis ácido nítrico e ácido nitroso. Os dois são oxiácidos e, de uma forma geral, daqui a pouco nós vamos até discutir, os oxiácidos eles são mais polares que os hidrácidos. Só que mesmo os dois sendo oxiácidos e apresentando entre suas moléculas ligações de hidrogênio, acaba que os dois ácidos eles têm interações entre suas moléculas de baixa intensidade, porque mesmo sendo oxiácidos, a polaridade é baixa. Se a polaridade é baixa, as interações intermoleculares devem ser menos intensas. Então, são líquidos voláteis, os dois oxiácidos, são ácidos voláteis, né, os dois oxiácidos, e os demais hidrácidos, são todos, nesse caso, voláteis. Agora, se o ácido não é volátil, ele é um ácido fixo ou não volátil. Quando ele for fixo ou não volátil, é certo que as moléculas desse ácido devem ser moléculas de alta polaridade, o que explica as interações entre as moléculas serem interações muito intensas. Tão intensas que a 25 graus de uma atmosfera, ou o ácido é sólido ou ele é um líquido, mas vai ser um líquido de volatilidade muito baixa. Então são fixos, né, ou não voláteis os ácidos sólidos ou aqueles líquidos de baixa volatilidade. Aí quais são eles, né? Oxiácidos, com exceção do ácido nítrico e do ácido nitroso e o HF. Então, na verdade, tirando o nítrico e o nitroso, os demais oxiácidos são todos fixos. Tirando o HF, os demais hidrácidos são todos voláteis, aí fica mais fácil de classificar. Então, é certo que se ele for fixo, suas interações intermoleculares são de alta intensidade. Se ele for volátil, as interações entre as moléculas desse ácido são interações de baixa intensidade. Até coloquei aqui como observação, ó, os oxiácidos, né, de uma forma geral, eles são mais polares que os hidrácidos. Se eles são mais polares entre suas moléculas, existem interações com maior intensidade. Então explica a tendência de oxiácido ser fixo ou não volátil e os hidrácidos serem voláteis, quer dizer, ácidos que evaporam com grande facilidade. Então essa é a terceira classificação. Então é importante você saber quais são voláteis e quais são não voláteis. Agora, a quarta classificação, coloquei aqui força ácida. Essa força ácida ela vai ser avaliada pelo grau de dissociação ou ionização. Esse grau de dissociação ou ionização nós definimos como a razão entre o número de moléculas dissociadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, por exemplo, se um grau de dissociação, se um alfa for de 2%, significa dizer que a cada 100 moléculas, apenas 2 estão dissociadas. Quer dizer, são 2 moléculas dissociadas, enquanto 100 foram dissolvidas. Então, do total 100 dissolvidas, apenas 2 estão dissociadas. Se o alfa é 2%, é um grau de dissociação baixo. Se o grau de dissociação for muito baixo, a gente considera que é um ácido fraco.
Se aparece com alfa, por exemplo, de 90%, se é 90%, significa dizer que 90 em 100 estão totalmente dissociadas. Então, seriam 90 moléculas dissociadas para um total de 100 que estavam dissolvidas. Então, quase 100%, 90% é o grau de dissociação. Então, por esse grau de dissociação, a gente consegue estabelecer se um ácido é forte, se ele é moderado ou se ele é fraco. Então, por exemplo, são fracos os ácidos, aí podem ser oxiácidos ou hidrácidos, que apresentam um grau de dissociação menor que 5%. Quer dizer, se for menor de 5 em cada 100, já considera fraco. É moderado se o alfa tiver entre 5% e 50%. E vai ser forte aqueles ácidos que têm um alfa maior que 50%. Quer dizer, mais da metade das moléculas estão dissolvidas, ou mais da metade das moléculas dissolvidas, além disso estão dissociadas, significa dizer que o ácido é forte. Então, apresentando alfa, vai ser importante você conseguir avaliar quando ele é forte, quando ele é moderado, quando ele é fraco. Agora nós temos que entender um pouco melhor e conseguir fazer essa classificação sem usar o alfa, considerando o hidrácido e um oxiácido, para ver quais hidrácidos são fortes, quais oxiácidos são fortes, e é o que vamos fazer agora. Então, vamos ver como que é feita a análise primeiro para os hidrácidos. Lembrando que são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio. Para estabelecer e analisar com calma a força ácida para os hidrácidos, nós vamos ter que analisar sempre que possível o raio do halogênio ou do elemento que estiver ligado ao hidrogênio, porque o raio do elemento determina o comprimento da ligação. O comprimento da ligação vai determinar se a energia de ligação é grande ou se ela é pequena. Então nós vamos pensar que quando colocamos um hidrácido em água, a ligação que o hidrogênio faz com o halogênio ou com outro elemento tem que ser rompida. Se aquele hidrogênio é liberado com facilidade, significa dizer que a energia da ligação é baixa. Liberar o hidrogênio com facilidade para gerar um próton significa dizer que é um ácido com uma força maior. Então, ácidos que liberam próton mais fácil em água são mais fortes. Os que liberam próton com uma certa dificuldade devem ser ácidos mais fracos. Então, eu coloquei como exemplo aqui os 4 hidrácidos que apresentam halogênio. Observe que da esquerda para a direita, o raio do halogênio, que aparece ligado ao hidrogênio, aumenta. Se o raio do halogênio aumenta, está aumentando o comprimento da ligação. Aumentar o comprimento da ligação quer dizer que núcleos e pares de elétrons estão mais distantes. A atração entre os núcleos e o par de elétrons diminui. Então, isso faz a energia de ligação diminuir também. Então, da esquerda para a direita, a energia de ligação está diminuindo. Se a energia de ligação diminui nessa ordem, significa dizer que a força ácida aumenta. Quer dizer, quando colocarmos em água, o ácido libera o próton com maior facilidade. Até coloquei aqui, da esquerda para a direita, aumenta o raio do halogênio, aumenta o comprimento da ligação. Então, a energia de ligação diminui. Então, nessa ordem, a energia de ligação está diminuindo. Quer dizer que aumenta, então, a força ácida. Dos 4 ácidos que aqui estão, o HI tem que ser o mais forte. É aquele que, quando colocamos em água, libera o próton com maior facilidade. A intuição leva o jovem, às vezes, a achar que o ácido mais forte aqui é o HF, já que o flúor é mais eletronegativo. É claro que quando eu comparo as 4 moléculas, a molécula de HF é a mais polar. Só que a polaridade ou a diferença de eletronegatividade nesse caso não explica a força ácida. Porque senão o HF tinha que ser um ácido mais forte que o HI. E o dado experimental diz pra gente que não. Ele tem um grau de dissociação baixo, enquanto o HI tem um grau de dissociação alto. Então, muito cuidado que eu coloquei aqui as cargas positivas. A carga parcial positiva do hidrogênio ela diminui nessa ordem. Então, a princípio, aquele ácido que tivesse o hidrogênio com uma carga parcial positiva mais alta tinha que ser o mais forte. Só que na prática isso não ocorre. O observado é justamente o contrário. Quer dizer então que essas cargas parciais não nos ajudam. Quer dizer, para explicar esse dado experimental não podemos usar a diferença de eletronegatividade. Realmente temos que usar o quê? O raio do halogênio. Bom, agora, essa é uma comparação que faço com os 4 hidrácidos. Agora, de uma forma geral, podemos dizer quais são os hidrácidos fortes. São os 3, HI, HBr e HCl. Lembrando que a ordem
HI é mais forte que HBr e o HBr é mais forte que o HCl. Qual que é o ácido hidrácido moderado? É o HF. E são fracos os demais hidrácidos. Aí lembrando que são fortes aqueles que têm um grau de dissociação maior que 50%. São fracos o que tem um grau de dissociação menor que 5%. E os moderados é que tem um grau de dissociação entre 5% e 50%. Então é dessa forma que nós vamos avaliar a força dos hidrácidos. Pois bem, vamos agora analisar como que fica a força ácida para os oxiácidos. São aqueles ácidos, não podemos esquecer, que apresentam oxigênio. Então, a fórmula geral para eles, HO, B é o número de átomos de oxigênio, A é o número de átomos de hidrogênio. Só tem que tomar um cuidado porque os hidrogênios que aparecem ali não são os hidrogênios da fórmula, são chamados hidrogênios ionizáveis. Hidrogênios ionizáveis são aqueles hidrogênios nos oxiácidos ligados ao átomo de oxigênio. Como o oxigênio é bastante eletronegativo, ele puxa a densidade eletrônica na direção dele, deixando esse hidrogênio com deficiência de elétrons. Em outras palavras, a ligação OH passa a ser uma ligação polarizada. Se a ligação é polarizada, quando colocamos esse ácido em água, aquele hidrogênio é liberado na forma de H+. Então, o hidrogênio ionizável é justamente o que vira H+, quando o ácido estiver em água. E nos oxiácidos, como eu falei, para ser o hidrogênio ionizável, o hidrogênio tem que estar ligado ao átomo de oxigênio. Então, esse delta que eu coloquei aqui é a diferença B menos A. Quanto maior for a diferença B menos A, a tendência é o ácido ser mais forte, tomando aquele cuidado de A ser o número de hidrogênios ionizáveis. Então, se o delta for 0, a gente costuma dizer que o ácido é fraco. Se o delta for 1, um ácido moderado. Se o delta for 2, 3, 4, 5, a tendência é aumentar a força. Mas se ele for 2, a gente costuma dizer que ele é um ácido forte. Se for 3, 4, 5, vai ser um ácido muito forte. Aí tem uma exceção. Tem um ácido só que a gente não pode usar essa regra do delta, que é essa diferença. Coloquei até como observação, que é o ácido carbônico. No ácido carbônico, veja que a diferença entre oxigênios e hidrogênios dá 1. A princípio, ele seria um ácido moderado. Mas como ele é um ácido que se desintegra com facilidade, ácido carbônico se transforma em água e CO2, o fato dele se desintegrar faz com que, em solução, ele tenha um caráter ácido menor. Então, apesar do delta ser 1, a gente classifica ele como um ácido fraco e não um ácido moderado. Um outro detalhe, coloquei como observação de número 2, e a gente já até chegou a comentar sobre isso na aula de estrutura de Lewis. Tem dois ácidos que o número de hidrogênios que tem na fórmula não é exatamente o número de hidrogênios ionizáveis. Porque, como eu te falei, para ser ionizável, o hidrogênio tem que estar ligado a um átomo de oxigênio. O primeiro deles é o H3PO2. Esse ácido ele tem um hidrogênio ionizável. Quer dizer, um dos 3 hidrogênios está ligado ao átomo de oxigênio, para ele ser um hidrogênio ionizável. Então a diferença seria 2 menos 1. É um ácido moderado. Aqui o H3PO3, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então a diferença 3 menos 2 novamente é 1. Então esses dois ácidos são classificados como ácidos moderados. Então são exceções porque o número de hidrogênios da fórmula não é o número de hidrogênios ionizáveis. Então toma muito cuidado, né, com esses dois pontos, com essas duas observações. Aí eu coloquei aqui 4 oxiácidos para a gente poder avaliar como que fica a força desses ácidos. Dá para a gente perceber que eu estou usando o ácido que tem halogênio. Às vezes o jovem olha essa fórmula aqui e não consegue ver que é um ácido. Mas não se esqueça que esse é o HClO, que é o ácido hipocloroso. Aqui o cloro é o átomo central. Esse aqui, por exemplo, é o HClO3, porque a gente sempre lê a fórmula assim, né? O hidrogênio, o ametal e o oxigênio. E aí dá para perceber que nessa comparação, a quantidade de hidrogênios é sempre a mesma, e tem um hidrogênio ionizável só. E aí o que está aumentando de um ácido para outro é a quantidade de átomos de oxigênio. Como os átomos de oxigênio são bastante eletronegativos, eles puxam a nuvem eletrônica na direção deles. E quanto mais átomos de oxigênio o ácido tiver, mais deficiente de elétrons fica o hidrogênio. Se o hidrogênio estiver mais deficiente de elétrons, significa dizer que ele vai aparecer com uma carga parcial positiva maior. Em outras palavras, essa ligação OH que aparece aqui torna-se uma ligação cada vez mais polarizada. Em outras palavras, uma ligação enfraquecida.
Então a tendência é o ácido em água liberar o hidrogênio, o próton, com maior facilidade. Então a tendência é formar um ácido mais forte. Então nós vamos fazer sim para analisar. Ó. Aqui tem um átomo de oxigênio, então o efeito indutivo retirador de elétrons é de um átomo só. Aqui tem 2 átomos de oxigênio, então podemos dizer que tem um efeito indutivo retirador de elétrons de 2 átomos. Aqui são 3 átomos de oxigênio, ó, tirando densidade eletrônica. No último caso são 3. Então tem um aqui tirando densidade eletrônica, tem esse aqui que vem para cima e esse aqui para a esquerda. Então, na ordem apresentada, a gente indicar uma carga parcial positiva, nós podemos dizer que aqui a carga parcial positiva é pequititinha, ó, delta mais. Aqui a carga parcial positiva já aumentou. Aqui ela aumentou ainda mais. E ficou significativa nesse último ácido, até exagerei. Ó. É para dizer então que a ligação H nesse último ácido é a mais polarizada. Então, da esquerda para a direita, já coloquei aqui, ó, aumenta o efeito indutivo retirador de elétrons. Se o efeito indutivo retirador de elétrons aumenta, isso significa dizer que a ligação H está ficando cada vez mais polarizada. Ligação H mais polarizada significa dizer que é um ácido mais forte. E a gente consegue conferir pelo aquele delta, né? Aqui o delta dá 1. Se o delta dá 1, você pode acrescentar esse é um ácido fraco. Aqui o delta é 2. Aliás, primeiro aqui, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo aí. O delta é 0, ácido fraco. Aqui o delta é 1, ácido moderado. Aqui o delta 2, ácido forte. Aqui o delta 3, já vai ser um ácido muito forte. Então observe que se mantém o halogênio e aumenta a quantidade de oxigênios, a tendência é aumentar a força do ácido. Agora a gente precisa de ver outros exemplos, né, de oxiácidos. O que mais a gente pode discutir como fatores que influenciam a força desses oxiácidos? Ainda na força dos oxiácidos, alguns pontos importantes. Primeiro deles, coloquei como observação de número 3. Também devemos estabelecer uma relação entre a força do ácido e aquele grau de dissociação, ou grau de ionização. Então já sabemos que se o delta é 0, o ácido é fraco. Para os oxiácidos, o alfa continua sendo menor que 5%. Se o delta for 1, é ácido moderado e continua sendo o alfa entre 5% e 50%. Agora, se o delta for 2, já sabemos que é um ácido forte. Aí o grau de dissociação tem que estar entre 50% e 75%. Para o delta igual a 3, um ácido muito forte. Aí nós vamos admitir que o grau de dissociação já tem que ser maior que 75%. É só para reforçar que nós também podemos avaliar a força dos oxiácidos usando o grau de dissociação. Você vai perceber que pela fórmula é mais comum do exercício perguntar. Mas se aparecer o grau de dissociação, você já tem uma noção do que se trata. Bom, a quarta observação, eu coloquei 2 ácidos. Esses 2 ácidos eles têm a mesma quantidade de hidrogênios, têm a mesma quantidade de oxigênios. Então, aquele delta que nós fizemos na observação 2, e para o caso do HClO, HClO2, HClO3, HClO4, aqui não vai funcionar. Porque os dois apresentam um delta igual a 0. Então, a princípio, são 2 ácidos fracos. Mas é possível o exercício perguntar qual dos dois é o mais forte. E aí, quando tiver a mesma quantidade de hidrogênios e oxigênios e o mesmo delta, nós temos que avaliar o terceiro átomo que aparece. Aquele ácido que apresentar o terceiro átomo mais eletronegativo, ele consegue puxar mais ainda a densidade eletrônica do hidrogênio. Somando a isso, o efeito indutivo que o oxigênio já tira a densidade eletrônica. Coloquei aqui então de verde, ó, o efeito indutivo retirador de elétrons só do oxigênio. Observe que nos 2 casos esse efeito indutivo é praticamente o mesmo. A diferença é que quando eu comparo o cloro com o bromo, o cloro é mais eletronegativo. Então ele puxa a densidade eletrônica, que significa dizer que no HClO, o efeito indutivo retirador de elétrons ele é mais significativo, porque além do oxigênio que já existe, tem o cloro que também puxa a densidade eletrônica. Aqui o bromo tira, mas ele tira menos a densidade eletrônica. Quer dizer então que no HClO, esta ligação H é mais polarizada. Mais uma vez, ligação polarizada, ligação enfraquecida. Quer dizer então que o HClO é o ácido mais forte, quando eu comparo ele com o HBrO. Aqui é um ácido fraco, e mais fraco ainda do que o HClO, porque o bromo ele puxa menos essa densidade eletrônica. Então é o que a gente tinha para poder fechar a parte de força ácida. E aqui encerramos
a classificação dos ácidos. Então, classificamos os ácidos em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, classificamos também em relação à presença de oxigênio, em relação à volatilidade e agora em relação à força. A sequência é a gente começar a discutir a nomenclatura, e aí separa a nomenclatura para hidrácidos e nomenclatura para oxiácidos.